Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação do EJA, etapa 6, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que nos assistem nas salas monitoradas pelo canal Educação na rede SEDUC, em todos os 224 municípios do estado do nosso Piauí. Bom, boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira. Na noite de hoje, a gente vai dar aí prosseguimento aos nossos estudos sobre os gêneros textuais, né, para que nós possamos melhorar o nosso processo de compreensão aí das produções de texto, das mais diversas possibilidades de gênero que a gente tem aí dentro daquilo que seria o nosso uso cotidiano do nosso idioma, do nosso processo de comunicação, de todo esse interagir dentro da nossa sociedade. Nos encontramos com frequência com essas modalidades de texto e muitas vezes somos levados não só a ler e interpretar, mas também até a produzir. E a produção faz-se necessário, e um dos elementos importantes para que a gente produza bem ou de forma satisfatória é que a gente possa encontrar esses textos aí antes para a gente poder trabalhar, para ter assim, uma noção a respeito dessa possibilidade, tá bom? Vamos à nossa cartela de conteúdo. Hoje a aula versa sobre artigo de opinião e nós vamos trabalhar com aí o conceito de artigo de opinião, né? Analisar a estrutura textual condizente com o gênero artigo de opinião, ler e interpretar artigos de opinião, principalmente para que a gente possa conhecer um pouco dessa modalidade de texto, tá? Então, a gente vai também trabalhar com muita resolução de questão durante a nossa aula, tá? Para que a gente possa ter esse processo de conhecimento. Bom, em relação ao artigo de opinião, né, a gente vai encontrar o artigo de opinião como sendo uma modalidade do gênero jornalístico. E é claro que a gente sabe que dentro dessa possibilidade, né, há também uma outra forma de nós identificarmos aí essa questão do gênero a qual pertence o texto artigo de opinião. Além do gênero jornalístico, porque muitas vezes, como a gente vê aí, ele circula, ele não só era editado, mas também circula como uma representação específica de uma opinião de um determinado elemento, ele tem como característica também necessária o processo de compreensão de que ele é um exemplo de texto argumentativo, dissertativo, tá? Então, ele também vai participar aí dessa modalidade do discurso, né? Trazendo essa noção a respeito do gênero discursivo, né? Ou seja, argumentativo. Então, o que a gente vai poder identificar é que ele faz parte do gênero discursivo por ser aí articulado em torno de opiniões, ideias, e faz parte também do gênero jornalístico por conta do seu processo de vinculação nas mídias, né? Jornais, revistas, portais eletrônicos, né? O texto artigo de opinião, ele tem um caráter argumentativo, né? Possui uma linguagem formal e aborda temas dos mais variados e de extrema relevância social. Então, geralmente, quando você é solicitado a redigir um artigo de opinião, esse artigo ele precisa versar sobre algo importante, significativo, notório, necessário, que estaria, vamos dizer assim, sendo trazido através desse formato de texto, o artigo de opinião, tá? Aqui a gente vai poder observar que eles circulam em jornais, dentro desses portais, não só eletrônicos, como também os ainda remanescentes da era impressa, né? E faz com que a gente possa ter uma pessoa, como é o caso aqui, ó, no nosso, deixa eu colocar aqui, né, para a gente poder identificar,
dessa pessoa, que inclusive se identifica dentro de sua relevância, produzindo uma opinião a respeito de um determinado tema. Como se trata, por exemplo, de um artigo ou de um local de certa imparcialidade, que são as mídias, né? Os meios de comunicação, a gente vai poder observar que os textos do tipo artigo de opinião, eles confrontam com aquilo que seria essa imparcialidade, porque é a opinião desse produtor identificado no texto sobre essa temática, tá bom? Como características, né, a gente pode citar a utilização de situações importantes aqui, ó. Título criativo e chamativo, né? Mais educação, menos violência. Olha o artigo da vereadora de Porto Alegre, Mônica Leal. Veja que aqui a gente vai encontrar, como a gente já disse, artifícios ou características básicas do chamado gênero aí textual discursivo. Presença de um título pequeno ou então impactante, né? Não precisa ser tão pequeno, mas precisa ter impacto, chamar a atenção do seu leitor. A linguagem é formal, obediente às regras e conceitualizações aí, da norma padrão, culta. O uso da terceira pessoa pode ser substituído pelo uso da primeira pessoa, como a gente disse anteriormente. É o único momento, é um dos momentos, né, em que, em um espaço que tende a ser, dentro dos princípios que o fundamentam, eticamente imparcial, ou seja, de se dirigir dentro de uma forma direcionada a uma representação de uma literatura ou de uma exposição de ideias que não são que são apenas informativas, né? No caso dos jornais, das revistas, a gente vai ter nesse local um momento em que eu possa, inclusive, tratar da primeira pessoa dentro daquela expressão. Os verbos no presente, como a gente colocou aí, ó, a relação causa e efeito, até porque aqui essa relação de causa e efeito, ela faz com que aconteça, dentro do texto, uma progressão de ideias, né? Em que eu apresente, vou desenvolvendo até a minha conclusão. A ausência de marcas de oralidade, ó, tem tudo a ver, porque o princípio básico aqui, gente, ó, é a utilização de uma linguagem padrão. Linguagem assertiva para convencer o leitor. Assertiva, gente, é direta. É uma linguagem contundente, uma linguagem sem subterfúgios, né? Uma linguagem que tenta mostrar para o leitor rapidamente o seu processo de compreensão. Contra-argumento que reforce o argumento, ou seja, no texto, como é um artigo de opinião, você sempre tem que buscar aquilo que necessariamente seria a informação, vamos dizer assim, contrária, né? Seria aquilo que, eu vou falar isso, a pessoa vai me contra-argumentar. Então, eu já construo aquilo que eu chamo de retórica, né? Ou seja, essa resposta argumentativa para que eu possa, através do meu posicionamento ou da minha expressão, já eliminar esse questionamento e essas retomadas. E contato com o leitor, principalmente se eu uso a primeira pessoa, né? Então, eu posso me dirigir aos meus leitores, tá? Então, é importante que a gente tenha aí, ó, o trabalho em torno dessas possibilidades aqui de caracterização. Bom, vamos lá para a gente poder começar as nossas atividades aqui na nossa aula do canal Educação, tá? Bom, acompanhem aí, onde vocês estiverem, dentro dessa possibilidade de uma leitura cadenciada, uma leitura bem aproveitada,
aproveitante, vamos dizer assim, para que a gente possa extrair o máximo de informações ou de clareza, ou que no nosso raciocínio nós tenhamos aí por base características mais relacionadas. Então, vejamos aí, ó, no início do ano, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, um organismo da ONU que congrega cerca de 2.500 cientistas de 130 países, informou que já vivemos os efeitos do aquecimento global do planeta. Nossa casa comum poderá, desde já, ficar muito mais quente, oscilando entre 1,4 e 6 graus Celsius. Esses números, apesar de aparentemente inofensivos, são capazes de desencadear grandes transtornos climáticos e uma devastação inimaginável dos seres vivos. Muitos lugares ficarão inabitáveis. Haverá grande migração para regiões de temperatura mais amena. Atualmente são lançados 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ar. Isso equivale se condensado, a uma montanha de 15 quilômetros de altura. Com circunferência de base de 19 quilômetros. Como a Terra pode assimilar esses resíduos invisíveis e mortais? Olha, veja bem, a gente não terminou ainda não, mas a gente já vai levantando aqui o que o Leonardo Boff, que é um sociólogo muito importante, apresenta sobre aquilo que a gente vai que ele vai tematizar no seu artigo, tá? Ele fala sobre uma conferência internacional, né, que aconteceu com uma determinada organização muito importante, a ONU, e que mais que 2.500 cientistas de 130 países falam sobre os efeitos do aquecimento global. Aí ele já disse que já apresenta para você alguns dados que ele selecionou para mostrarem essa situação. Oscilações bruscas de 1 a 6 graus Celsius. Números aparentemente inofensivos, mas capazes de desencadear grandes transformações climáticas e uma devastação de seres vivos. E aí ele fala que muitos lugares ficarão inabitáveis e haverá grande movimentação. Quem é o responsável? 27 bilhões de toneladas de carbono no ar. Vamos lá ver. O receio, o medo, até o pavor que está tomando conta de muitos cientistas, economistas e políticos ecologicamente despertos como Gorbachev e Al Gore, entre outros, é que estamos nos aproximando de um momento crítico. Se as coisas seguirem como estão, fatalmente iremos ao encontro do pior. No entanto, podemos minorar os efeitos maléficos e mudar a situação se o Estado, as grandes empresas, as instituições e cada pessoa deixarem de queimar lixo, de contaminar o ar e controlarem a emissão de gases dos carros mediante energias alternativas e menos poluentes. Só assim a Terra, que tem força de regeneração,
conseguirá garantir o ar puro para a vida, né? Bom, vamos lá para a primeira questão. Vou pedir aqui um tempinho para você analisar a primeira questão e reconhecer nas informações que a gente já leu alguns pontos importantes. 2 minutinhos. Bora lá, gente. Ó, segundo esse texto, o que causará a emigração para as regiões de temperatura mais amenas? Ó, você há de lembrar que lá no texto tem um pequeno trecho que diz o seguinte: nossa casa comum poderá, desde já, ficar muito mais quente, oscilando entre 1,4 e 6 graus Celsius. Esse número, apesar de aparentemente inofensivo, são capazes de desencadear grandes transtornos climáticos e uma devastação inimaginável de seres vivos, né? Muitos lugares ficarão inabitáveis e haverá grande emigração para as regiões mais amenas, né? Nesse caso, segundo o texto, o que causará a emigração para as regiões de temperatura mais amena? A elevação da temperatura em vários lugares, a identificação dos efeitos do aquecimento global, a inevitável
a aproximação de um momento crítico, ou a preocupação com o dióxido de carbono no ar. A gente vai poder identificar, ó, a elevação da temperatura ficar muito mais quente de 1 a 4 graus Celsius. Ou seja, esses serão os elementos que causarão esse processo de migração. As pessoas literalmente vão sair de um lugar para outro para tentar aí construir esse processo de entendimento, tá? Alternativa correta, letra A. Bora para a segunda questão para poder a gente trabalhar aí as questões relacionadas do texto, tá? Segunda questão, gente, ó. Eu vou pedir aqui 2 minutinhos para que você também possa aí fazer a leitura e relembrar essas situações aí que a gente trouxe para vocês. 2 minutinhos.
Vamos lá, gente. Ó, no texto menciona-se os efeitos do aquecimento global do planeta. Segundo se afirma, a elevação de 1,4 a 6 graus Celsius desencadeará grandes ações dos governos no mundo para impedir essa situação. O choque da sociedade em relação a esses efeitos. C, devastação de vários seres vivos. Ou vai desencadear efeitos inofensivos. A gente viu aqui, ó, esses números aparentemente inofensivos são capazes de desencadear grandes transtornos climáticos e uma devastação inimagináveis de seres vivos. A alternativa correta, letra C. Quem seriam os responsáveis por tentar reverter a grave situação dos efeitos do aquecimento global do planeta? Seriam pequenas empresas, seria a população em geral, seria um grupo de ativistas ambientais ou seria agentes privados? Bom, vamos nos recordar do texto? O texto diz o seguinte, ó. No entanto, podemos minorar os efeitos maléficos e mudar a situação se os estados, as grandes empresas, as instituições e cada pessoa deixarem de queimar lixo, de contaminar o ar, de controlarem a emissão de gases dos carros mediante energias alternativas e menos poluentes. Só assim a Terra, que tem força de regeneração, conseguirá garantir ar puro para a vida. Então, vamos lá saber quem são os responsáveis aqui. Então, quem seriam os responsáveis por essa situação? Os efeitos maléficos, né, seriam aí, quem seriam os responsáveis por tentar reverter? Os estados, as grandes empresas, instituições, cada um, ou seja, toda a população. Eita, perdão aqui, ficou mal colocado aqui, viu, gente? A setinha ela tinha que ter sido colocada aqui desse lado, não desse outro lado aí. Então, ó, deveria ser, vou colocar aqui para não chafurdar aí com o seu pensamento na sua cabeça. Pronto. Pronto, aqui. Seria a letra B. População em geral. Porque Estado, empresas, parte comercial, tudo aí refere-se à população em geral. Tá bom? Vamos lá, um outro texto. Acompanha aí para a gente poder trazer. Chamou por quê? As novas tecnologias operam mudanças espantosas. As pessoas parecem ter cada vez menos tempo para falar ao telefone. Está acabando a época das chamadas espontâneas. Deu saudade? Resolvi ligar para você para saber como você anda. Está sendo substituído, ou pelo menos antecedido, por um SMS ou mensagem de WhatsApp do tipo: tudo bem com você? Posso dar uma ligada? É curioso como muitas pessoas consideram uma invasão de privacidade receber uma chamada inesperada no meio da tarde. Curioso a gente pensar que, quando os celulares ganharam o mundo, na década de 1980, a autonomia de falar com alguém em deslocamento foi um grande avanço. Na década de 30, cerca de 30 anos depois, as chamadas são indesejáveis e até invasivas. Em tempo de conectividade máxima, o bacana é você poder se comunicar, não necessariamente falar com muitas pessoas ao mesmo tempo e podendo executar outras tarefas simultaneamente. Em um mundo em constante correria, falar 10 ou 15 minutos com alguém ao telefone pode ser entendido como perda de tempo. Entre os jovens, o fenômeno é ainda mais evidente.
No adolescente, a conversa, mesmo ao telefone, pode ser um problema. Às vezes, mais tímidos e envergonhados no contato verbal ou físico com o outro, atrás da tela de um computador ou do teclado de um celular, eles se soltam muito mais. No papo, eles podem se sentir peixes fora d'água. No texto, eles incorporam tubarões, dizendo coisas inimagináveis. Mas a tendência não é exclusiva dos jovens. Na medida em que as novas tecnologias de comunicação ganham as gerações mais velhas, a voz vai cedendo espaço ao texto breve, típico de relações mais diretas. O mais duro é perceber que também não sou exceção. Há anos meu celular fica só no modo vibracal, ou seja, faz tempo que ele não chama de verdade. Em casa, quando o fixo toca, me incomodo. É quase como alguém bater a porta sem avisar. Será que vamos todos ficar cada vez mais calados enquanto os dedos e os olhos não param? Olha a opinião aí do Jairo Buer sobre a conexão entre as pessoas, tá? Vamos lá, gente, ó. De acordo com esse texto, os adolescentes preferem se comunicar pelo teclado porque, letra A, consideram as ligações intrusivas. Letra B, ficam mais desinibidos. Letra C, poupam mais tempo. Ou letra D, preferem as conversas mais simultâneas. Vamos lá? Lembrar o pedacinho do texto. Nessa parte do texto aqui, a gente tem claramente a referência aos adolescentes, né? No adolescente, a conversa, mesmo ao telefone, pode ser um problema. Às vezes mais tímidos e envergonhados no contato verbal ou físico com o outro, atrás da tela de um computador ou do teclado de um celular, eles se soltam muito mais. No papo, eles podem se sentir peixes fora d'água. No texto, eles incorporam tubarões, dizendo coisas inimagináveis. Ah, então é porque eles ficam mais desinibidos, né? Então, por que os adolescentes preferem se comunicar com o teclado? Porque eles se sentem mais confortáveis, desinibidos, mais seguros aí de teclarem o que eles não conseguem verbalizar aí ao vivo e a cores, tá? Vamos lá. Segunda questão aí, próxima questão dentro dessas situações. O texto nos leva a pensar que hoje é considerado invasão de privacidade alguém, letra A, ganhar um aparelho celular convencional. Letra B, ter um contato físico com alguma pessoa de forma espontânea. Letra C, não conseguir tarefas simples por causa do contato com outras pessoas. Ou letra D, receber uma ligação no meio da tarde. Bom, o que é que hoje o texto fala sobre invasão de privacidade, né? E aí ele menciona a seguinte situação. É curioso que perceber como muitas pessoas consideram invasão de privacidade. Ah, eu botei full branco aqui. Pronto, vou botar aqui. Invasão de privacidade, receber uma chamada inesperada no meio da tarde. Ah, chamada ou ligação no meio da tarde não é muito legal. Você fica logo assim, ai meu Deus do céu, quem será? O que essa pessoa quer? Próxima questão, vamos lá, gente, ó. Quando o autor do texto ilustra que os jovens podem se sentir peixes fora de água, no texto eles incorporam tubarões, entende-se que os jovens, letra A, ficam irracionais, letra B, tornam-se mais vorazes em seus comportamentos sociais, letra C, continuam fora da realidade, ou letra D, são motivados por reações subjetivas e precisas.
que é que vocês acham aí? Incorporar tubarão. Tubarão é um animal. É porque os adolescentes, os jovens, ficam animais, né? Ficam irracionais? Não, né? Mas o tubarão é um dos animais violentos, né? Vorazes, atacam, principalmente, são altamente territorialistas, né? E tem uma letalidade impressionante, né? Não queira encontrar com um tubarão por aí, não. Pode ser que você mostre um lado extremamente agressivo, tá? Então, a voracidade, essa agressividade, esse destemor, essa situação mais seria a reprodução dessa metáfora, né? Que o autor estabelece dentro do texto aí, dentro desse processo. Bora para nossas próximas e últimas questões, tá? O texto analisa que hoje falar com uma pessoa 15 a 20 minutos pode ser invasivo e indesejável, desnecessário e evitável, imprescindível e obrigatório, vazio e sem sentido, gente. O que é que a gente vai poder identificar? Lá no texto, lá que a gente viu, ele fala sobre isso. No tempo tão corrido, né, que a gente tem hoje, passar 15, 20 minutos falando ao telefone é algo, além de sim, ser invasivo, é indesejável. Ninguém quer esse tipo de ação acontecendo dentro dessa possibilidade. Não quero não, prefiro trabalhar de uma forma diferenciada, não quero, não estou afim de ninguém. Você bota até lá nas suas redes sociais, você tem as redes, elas abriram, por exemplo, o WhatsApp, eles abriram inicialmente, não tinha como você se esconder, só se você tivesse com o celular desligado, né? Mas agora, você pode ficar ali ligadão, mas as pessoas ao seu redor não sabem que você está aí online por conta dos comandos, né, que a rede municiou esse tipo de aplicativo eletrônico, né, baixado aí nos aparelhos eletrônicos que nós usamos hoje para nos comunicarmos, tá? Então não adianta você fugir, não, tá? Opa, dentro desse aspecto aí. E para a gente tentar aqui, ó, finalizar o nosso texto, né? A gente pode tentar atribuir aí a ilustração, que melhor pode se relacionar com o texto, com o tema abordado nesse artigo de opinião. O artigo de opinião, ele versou sobre essa condução da comunicação moderna, que nós estamos tendo nos dias atuais, contemporâneas, onde muitas vezes a gente se sente proterido, né, a não se comunicar com outras pessoas, né, e trazer aí esse processo de isolamento, né. Onde estaria essa situação, fotograficamente falando, dentro das imagens que nós colhemos, que estaria articulando essa possibilidade de interpretação, dessa dificuldade que nós vamos estar tendo em relação à comunicação moderna, de mantermos aí essa interação entre as pessoas, né, gente? A interação, principalmente essa interação pessoal, direta, presencial, né? Que faz com que você possa ter um contato físico pela voz, né? E não pelas linhas que são digitadas na tela do seu computador ou do seu celular, para você se comunicar com a pessoa com quem você deseja estabelecer aí um contato, né? E diante de todas essas fotos, eu acredito que você deva ter visto. Oh, perdão, aqui. Não coloquei aqui a bolinha, não. Que uma das ilustrações mostra aí a moça que, ó,
navegando na internet, tudo bem, é um direito dela. E todos os outros também navegando nos seus equipamentos. E todos os outros navegando nesses equipamentos, o que faz com que nós tenhamos esse pretenso isolamento, distanciamento, vamos dizer isolamento não, mas um distanciamento da comunicação tradicional, que é aquela que muitas vezes você junta os amigos para falar, você lê pertinho da pessoa do outro lado, ou você estabelece esse contato de ligação entre as pessoas. A alternativa correta, marque aí a letra A, tá bom? Então, gente, olha, na nossa aula de hoje de redação, nós trouxemos para vocês aqui o texto artigo de opinião. Mostramos para vocês a articulação em torno dessa possibilidade temática, né? A gente trouxe dessa possibilidade textual e das informações que você precisa colher, que é a opinião a respeito de um determinado tema, de uma pessoa que resolve expor para você aí essa sua análise, né? Temática, discursiva, argumentativa, que ele construiu em torno desses elementos aí a serem trabalhados, tá? Então, a gente tem aí a nossa aula de hoje sobre artigo de opinião. Me despeço desejando a vocês um ótimo final de semana, a todos os nossos alunos, paz e saúde e até a nossa próxima aula, gente. Tchauzinho!